Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer uma atividade interdisciplinar de História, Geografia e Ciências. Nesse texto aqui, a professora colocou bem resumido um conteúdo sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vimos nas outras vezes que os pontos cardeais, que são o norte, sul, oeste e leste, eles são os pontos principais. E através desses surgem os colaterais e os subcolaterais, tá? Os pontos colaterais, eles existem no meio dos pontos cardeais. Aqui nessa rosa dos ventos aqui, ó, este é um ponto cardeal, este que é o norte, oeste, certo? Então, aqui no meio, ó, tem um ponto colateral, que é representado pela sigla NO, que é o noroeste. Entre o norte e o noroeste tem o ponto subcolateral, que é o norte-noroeste, que é este aqui, representado por essas siglas aqui, ó. Então, entre os pontos cardeais, né, eu digo que tem os pontos colaterais. Entre os pontos cardeais e colaterais, eu tenho os pontos subcolaterais. Então, esse desenho aqui a gente encontra dentro das bússolas. Talvez vocês tenham em casa uma bússola, né? Que é esse desenho aqui, ó. E eu tenho uma aqui em casa também. Olhem aqui. É bem igualzinho a que tá no desenho ali que a professora mostrou. Aqui as letras, as siglas estão com outras letras, mas por quê? Porque esse instrumento é um instrumento estrangeiro. Então, as siglas são no nome estrangeiro que elas têm. A maioria das bússolas estão assim. Eu até hoje não vi nenhuma bússola que possuem os pontos no nosso, a sigla com os pontos do nosso nome, assim, da nossa língua, né? E é bem interessante vocês, se alguém tiver em casa, pegar e manusear a bússola. Porque aqui, ó, eu posso girar ela o que eu for. Ela sempre vai apontar para o norte. Lembram da aula da última vez? A professora pediu para vocês pesquisar por que a bússola sempre aponta para o norte. Quem fez está de parabéns. Quem não fez vai ter que fazer ainda. Mas eu vou falar aqui. Ela puxa para o norte porque o nosso planeta, ele é tipo um ímã. E essa partezinha aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Essa flechinha aqui, ele é um metal com ímã também. Imantado, que eles dizem. Então, como assim os ímãs de um jeitinho eles se atraem, então essa flechinha sempre é atraída pela parte que tem mais ímã da Terra. Porque a Terra, ela exerce uma enorme força de atração para a direção norte. Por isso que as bússolas, elas puxam sempre para o lado do norte, certo? Ó, essa flechinha aqui sempre vai virar para o norte, por mais assim que nós se movemos, ela vai permanecer no norte, certo? Então, vocês vão copiar o que a professora passou aqui. Não precisa fazer esse desenho aqui, tá? Não é necessário, certo? Tanto que ele é um pouquinho complexo de fazer. Caso vocês queiram fazer, é interessante, tá? Grava um pouquinho melhor.
né? Desenha ali, ó, o formato da Rosa dos Ventos, que é uma estrela, e coloquem, né, as siglazinhas ali. É bem interessante. A primeira atividade vai ser vocês pesquisar por que a Rosa dos Ventos possui esse nome. Por que Rosa dos Ventos, né? Não podia ter dado outro nome? Poderiam, mas não deram, né? Escolheram Rosa dos Ventos. A segunda atividade é uma atividade prática que vocês vão pedir ajuda para os pais de vocês. Então, a professora vai dar um tempo para vocês fazer essa atividade. E eu digo é bem legal, tá? Todos vocês têm que fazer, porque é bem divertido. Vocês vão ver no final como vai ser legal fazer essa atividade. Eu coloquei aqui, ó, os materiais a ser usados. O nome da atividade vocês vão fazer o relógio de sol. Talvez alguém já tenha visto, alguém já tenha feito, mas nunca é demais quando a gente faz de novo, né? Sempre a gente vai vivendo e vai aprendendo cada vez mais, certo? Aqui está os materiais que vocês vão utilizar. 2 lápis, um prato de papelão ou um isopor, quem tiver, uma régua e uma tesoura sem pontas. Os procedimentos, né? Eu sugiro que vocês escolham assim, sugiro não, é uma regrinha. Um lugar onde pega sol o dia todo. Então escolham lá na casa de vocês um lugar que pega sol desde manhã até de noite, tá? Coloquem o prato de papelão no chão e espetem o lápis bem no meio, um lápis, né? E daí assim, e no isopor também façam a mesma coisa. Aqui tem as dicas para fazer nas duas coisas, tá? Daí vocês vão escolher a maneira que vocês vão fazer, como fica mais fácil, tá? Depois que vocês fincaram esse lápis, vocês vão observar. Primeiramente, assim, ó, de manhã vai dar a primeira sombra. Vocês peguem a régua e risquem bem em cima da primeira sombra. Depois, a professora vai mostrar, vai ter outro vídeo para vocês ver como fazer. A Pro fez o relógio do sol um pouquinho só para demonstrar para vocês como ele vai ficar. Daí vocês vão compreender melhor. Então, assim, ó, vocês risquem em cima da sombra com a régua. Um exemplo, às 7 horas da manhã. Apareceu a primeira sombra lá do lápis. Eu vou lá, fiz o risco com a régua. Às 8 horas da manhã, a sombra vai mudar de lugar. Então, você vai lá, risca onde ela mudou. Às 9, vai mudar de novo. Às 10, e assim vocês vão fazendo até o sol se pôr. Certo? Até não ter mais sol. Mas tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque precisa ser marcado de hora em hora. Tá? Ó, aqui vai ter uns exemplos, ó. Estão vendo aqui, ó? Aqui teve uma sombra. E aqui, né? Aqui teve uma sombra, foi riscado e aqui já deu outra sombra. De hora em hora vocês vão marcar, fazer um risco na sombra. Por isso que precisa ter assim, bastante empenho nessa atividade. Aqui também, ó, tem um outro exemplo, né, do reloginho lá fincado. Não é para fazer o desenho, os numerais antes de fazer os riscos, tá? E cada vez que vocês fazerem esse risco, vocês estão vendo aqui que tem um 12? Pois é. Então, esse risco foi feito às 12 horas, meio-dia. Aqui tem o 1, né? Foi feito a 1 hora da tarde, às 13 horas. Lá no vídeo que a professora vai mostrar depois, eu também marquei
a hora. Tem que marcar a hora, porque senão depois vocês não vão saber, né? E outra coisa, procurem horas exatas. Meio-dia, 1 hora da tarde, né? 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, assim até as 5 horas da tarde. Então, horas exatas, ou 7h30 às 8h30, né? Das 8h30 às 9h30. Então, controle assim para dar 1 hora de intervalo cada marcação. Mas precisa ser marcado, tá? Depois que vocês tiver o reloginho de vocês lá todo marcadinho, vocês vão fazer em um outro papel o desenho dessa rosa dos ventos aqui. A professora fez, né, para vocês verem como não é assim tão difícil de fazer, né? Vocês vão fazer num papel assim e vão recortar. Pode recortar redondinho, assim, ó, em volta, redondinho. E vocês estão vendo aqui que tem um miolinho? Então, vocês vão achar bem o meinho da rosa dos ventos de vocês, certo? E o meinho da rosa dos ventos de vocês tem que estar bem no meio onde o lápis foi fincado, certo? E daí ali vocês vão descobrir, né, as direções que o sol estava indicando naquele momento, naquela hora. É bem legal, gente, de fazer. Qualquer dúvida, se vocês tiver, vocês me chamam, tá? Mas eu acredito, assim, que ficou bem explicadinho nesse vídeo e no próximo vídeo que eu vou fazer também, certo? Muito obrigada. Tchauzinho.